Não há uma única razão para os norte-coreanos lutarem e morrerem por Putin. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, escreveu isso no 10 anteriormente Twitter em 16 de dezembro de 2024. Apesar disso, os norte-coreanos que lutam pela Rússia e por Putin parecem estar morrendo em grande número na Oblast de Kursk. Há várias razões para isso, mas não aquelas mencionadas por Zelensky. Não, esses são muito mais tangíveis e muito mais desastrosos. A falta de treinamento adequado deixa as tropas norte-coreanas despreparadas. A inexperiência deles no campo de batalha se mostra em cada passo em falso. A barreira da língua só aumenta o caos, transformando até mesmo comandos básicos em confusão. Mas acima de tudo são as suas táticas catastroficamente ruins, tão falhas que praticamente garantem o fracasso, que estão causando essas perdas impressionantes. Vamos analisar o que está dando errado no campo de batalha, focando nas táticas que estão transformando os norte-coreanos em alvos fáceis, em uma guerra na qual nunca deveriam ter se envolvido. Para entender o quão grave é a situação em Kursk, precisamos olhar primeiro para as chocantes baixas. Baixas transformam guerra russo-ucraniana em armadilha mortal para norte-coreanos. Até 16 de dezembro surgiram os primeiros relatórios significativos sobre soldados norte-coreanos lutando e morrendo em Kursk. Zelensky confirmou o envolvimento das tropas norte-coreanas em combates na região, com um saldo já grave. Essa confirmação precoce iniciou um período brutal e mortal para os norte-coreanos em Kursk. John Kirby, conselheiro de comunicações de segurança nacional da Casa Branca, confirmou as baixas norte-coreanas, afirmando que os soldados se moveram de posições secundárias para as linhas de frente recentemente. Embora números específicos de baixas não tenham sido fornecidos de início, a gravidade da situação tornou-se evidente conforme os relatórios das linhas de frente surgiam. Até 23 de dezembro, mais de 3 mil tropas norte-coreanas foram confirmadas como mortas ou feridas na explosão de Kurskal. Isso representa um quarto dos 12 mil soldados norte-coreanos enviados à região. Os relatórios da Coreia do Sul, embora mais conservadores, ainda eram desastrosos. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que pelo menos 1.100 soldados norte-coreanos haviam sido mortos ou feridos até o momento. Apesar das divergências nos números, as fontes concordam que as baixas estão aumentando alarmantemente, sem perspectiva de fim. A confirmação veio dias depois, em 27 de dezembro, quando Kirby afirmou que as forças norte-coreanas sofreram cerca de 1.000 baixas em uma semana. E ainda assim a Coreia do Norte não mostra sinais de recuo. Relatórios sugerem que Kim Jong-un, líder supremo da Coreia do Norte, planeja enviar mais tropas para a Rússia. Este fato chocante levanta a questão por quê? Por que Kim continua enviando mais tropas, mesmo diante de perdas avassaladoras, sabendo o destino que as espera? A resposta é simples: ganância. Porque quem liga para vidas quando há tanto a lucrar? Cada soldado norte-coreano morto é um pequeno preço a pagar pelas recompensas que Kim está colhendo do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Desde março de 2024, a Rússia forneceu à Coreia do Norte mais de 1 milhão de barris de petróleo, o dobro do limite anual das sanções internacionais. Depois tem a tecnologia militar. A Rússia está mais que disposta a oferecer incentivos para fechar o acordo. Em troca de tropas e armas, a Coreia do Norte recebe sistemas de defesa aérea e conhecimento para lançar satélites espiões. Além disso, imagens de satélite mostram que a Coreia do Norte está expandindo suas instalações de produção de mísseis, especificamente avançando em seus mísseis balísticos KN-23 e KN-24. Mas não para por aí. A Coreia do Norte também recebeu promessas de jatos de combate como MiG-20, I-9 e Su-27. A Rússia está fornecendo aeronaves avançadas que irão aprimorar consideravelmente as capacidades aéreas da Coreia do Norte. A Coreia do Norte também está fortalecendo as capacidades militares russas ao fornecer um fluxo constante de projéteis de artilharia e morteiros ao país. Acredite ou não, até 60% das munições da Rússia atualmente vêm da Coreia do Norte. A Coreia do Norte está enviando armas avançadas, como sistemas de foguetes de lançamento múltiplo de 240 milímetros com orientação de última geração, o que é ainda mais chocante. Mas tudo isso tem um preço. Segundo especialistas, a Rússia poderia estar pagando até 572 milhões anualmente para manter as tropas norte-coreanas na linha de frente. As armas poderiam ter rendido ao Kim até US$ americanos 5,5 bilhões desde o início da invasão.
Isso é uma soma bastante considerável para qualquer país, muito menos para um regime tão carente de dinheiro como a Coreia do Norte. E se as tropas de Kim forem massacradas em Kursk, ele está obtendo um acordo valioso, incluindo dinheiro, petróleo e armas que mantêm seu regime estável e forte. Para ele é negócio como sempre. Se uma fração dos milhões arrecadados por Kim fosse investida no treinamento e equipamento adequado de suas tropas para a guerra moderna, seu destino na Rússia não seria tão desastroso. Com o preparo adequado, não seriam carne para canhão, marchando às cegas para a morte. Mas é exatamente isso que as tropas norte-coreanas são na Rússia, e suas táticas ultrapassadas são em grande parte as culpadas. A tática que mais custou aos norte-coreanos e russos, sem dúvida, é a chamada tática de moedor de carne. Essa tática serviu mal às tropas norte-coreanas na Guerra da Coreia e está servindo ainda pior agora na Rússia. A tática consiste em um grande número de soldados avançando em ondas, visando romper as defesas ucranianas ao sobrecarregá-las. Mas a trágica realidade dessa estratégia é que ela desperdiça vidas e alcança pouco além de carnificina. Afinal, essa abordagem é extremamente ultrapassada diante da guerra moderna. Tropas norte-coreanas correm em grandes grupos por campos abertos, sem apoio blindado. Os campos abertos são ideais para os drones e artilharia ucranianos. Essa tática torna as tropas norte-coreanas meros alvos, facilmente abatidos por ataques de precisão. Muitas vezes eles nem conseguem se aproximar do alvo, muito menos romper as defesas. Essa tática estúpida foi usada pelos norte-coreanos em seus ataques em dezembro. Em meados de dezembro, essas tropas participaram de um assalto perto de Kroglenko, uma aldeia na região de Kursk. O assalto integrava uma ofensiva russa para tomar posições estratégicas na área. O plano era assegurar as florestas que possibilitariam progressos adicionais rumo a Malaya Loknaya, uma aldeia tomada pelas tropas ucranianas durante sua incursão em Kursk. Contudo, como a história tem mostrado, a tática do moedor de carne teve consequências catastróficas. O ataque inicial, composto principalmente por infantaria norte-coreana, fracassou, pois as tropas foram devastadas por drones e artilharia ucranianos. Apesar de terem estabelecido um ponto de apoio na floresta, o custo foi alto, levantando a questão se o pequeno ganho territorial valeu o derramamento de sangue. Após as grandes perdas, os comandantes russos redirecionaram o foco do assalto dos norte-coreanos para outra região do saliente de Kursk. Entretanto, as táticas ineficazes se repetiram novamente. Apesar da mudança de direção, as forças norte-coreanas foram enviadas para os mesmos campos abertos, sendo novamente desmanteladas pela artilharia e drones ucranianos. Apesar de alguns ganhos territoriais, os ataques norte-coreanos acabaram em massacre, falhando em alcançar sucesso estratégico duradouro. Essa abordagem não é novidade para as forças russas. Putin confia há tempos em enviar tropas para campos abertos sem apoio, aceitando grandes perdas por pequenas vantagens temporárias. Aparentemente, ele encontrou nova carne de canhão, os norte-coreanos. Com sua experiência histórica em assaltos de infantaria em massa, eles se encaixam perfeitamente nessa abordagem terrível. Contudo, as consequências da tática de moedor de carne só pioraram devido à ausência de outra tática eficaz. Os norte-coreanos têm falhado em se esconder adequadamente durante seus avanços. Ao tentar acumular forças em áreas arborizadas e lançar contra-ataques concentrados, negligenciaram os princípios de camuflagem e ocultação. Embora, verdadeiramente, eles talvez não estejam familiarizados com esses princípios em primeiro lugar. É assim que é pobre o treinamento e a experiência de combate deles. As forças ucranianas já constataram o despreparo dos norte-coreanos para o combate moderno, com base na reação deles aos drones. Diferentemente dos russos experientes que foram treinados para congelar ou se abrigar, os soldados norte-coreanos geralmente entram em pânico e correm quando percebem um drone se aproximando. Essa reação os expõe a mais ataques, tornando-os alvos fáceis para ataques precisos. O instinto deles de fugir quando confrontados com um drone revela a falta de disciplina e treinamento adequado, que poderia ter ensinado a eles o valor de permanecer imóveis. Sem táticas adequadas de ocultação, as tropas norte-coreanas ficaram expostas a ataques ucranianos devastadores, tornando-se alvos fáceis. Os ucranianos usaram munições de Cluster High Mobility Artillery Rocket System para eliminar os norte-coreanos durante a aproximação deles. O terreno estreito também não ajudou, deixando as tropas norte-coreanas agrupadas e vulneráveis ao ataque.
Mas era exatamente isso que as forças ucranianas queriam. As forças ucranianas têm táticas mais inteligentes em comparação com seus inimigos russos na guerra. Em certo momento, as tropas ucranianas recuaram de suas posições na floresta, criando um vazio que os norte-coreanos em avanço inevitavelmente ocuparam. Assim que se moveram, as forças ucranianas usaram drones para transmitir suas coordenadas aos sistemas High Mobility Artillery Rocket System, que lançaram munições de fragmentação nas unidades norte-coreanas agrupadas. O resultado foi devastador. O vale virou uma zona de matança e o avanço norte-coreano foi esmagado decisivamente. Falhas no ocultamento das posições e no planejamento para cenários de combate modernos resultaram em um assalto fracassado e mortes desnecessárias. A falta de disciplina tática e decisões ruins deixaram as tropas norte-coreanas vulneráveis de uma forma que poderia ter sido evitada com uma estratégia militar básica. Vendo que os ataques precisos ucranianos eliminavam muitos soldados, os norte-coreanos tentaram outra tática tola. Eles começaram a usar seus próprios soldados como isca. Eles enviam soldados para a morte na tentativa de distrair os operadores de drones ucranianos. Geralmente, um único soldado serviria como a isca viva. Enquanto isso, outros soldados da unidade aguardavam os drones ucranianos serem atraídos pela isca para abatê-los. Como esperado, essa tática resultou em outra catástrofe. Os operadores de drones ucranianos não caíram nessa tática. Além disso, eles identificaram rapidamente as posições concentradas das tropas norte-coreanas nas proximidades. Elas foram alvo de ataques de precisão e os sobreviventes? No final, os drones caçaram e brutalmente encerraram a tática equivocada de isca humana, revelando-se um exercício fútil e custoso. As tentativas da Coreia do Norte de usar soldados como distração para drones resultaram em muitas baixas e ataques mal sucedidos. Para piorar, as tropas norte-coreanas também demonstraram total desrespeito pelos seus feridos. Pior ainda, isso parece ser resultado não de um planejamento ruim ou simples descuido. É uma mentalidade tática enraizada em práticas militares ultrapassadas. Soldados ucranianos em campo têm relatado consistentemente esse comportamento perturbador. Um relatório angustiante detalhou um ataque de drone em primeira pessoa ou voo em primeira pessoa que atingiu um grupo de 3 soldados norte-coreanos, derrubando 2. Apesar dos claros sinais de vida, o terceiro soldado não mostrou urgência em ajudar ou pedir socorro. Ele apenas observou brevemente os caídos antes de prosseguir, tratando as baixas como um mero contratempo. Em outro momento, granadas explodiram perto dos soldados norte-coreanos, mas eles seguiram avançando sem reagir ou reconhecer o perigo que enfrentaram. Essa indiferença assustadora com o bem-estar de seus camaradas e deles mesmos destaca não só a brutalidade de suas táticas, mas também o profundo desprezo pela vida humana que parece permear a cultura militar norte-coreana. No entanto, eles não estão sozinhos. A abordagem norte-coreana reflete estratégias similares usadas pelas forças russas, que também foram criticadas por negligenciar os feridos. Essa estratégia permitiu que as tropas norte-coreanas avançassem significativamente em Kursk. Apesar das pesadas baixas, os grupos de assalto norte-coreanos continuaram avançando com o massivo suporte de fogo russo e a guerra eletrônica contra os drones ucranianos. Apesar dos ataques de precisão e bombardeios, a infantaria norte-coreana permaneceu implacável, mas ignorante das pesadas perdas sofridas. Segundo o blogueiro militar ucraniano Yuri Butasov, não houve evacuação de feridos ou mortos durante esses ataques, tornando sua estratégia ainda mais desumana. Diante dessas circunstâncias, não surpreende que imagens do campo de batalha frequentemente mostrem pilhas de corpos norte-coreanos caídos onde tombaram, abandonados por seus companheiros. É uma coisa o regime tratar soldados como descartáveis, mas é outra quando camaradas nem tentam ajudar, deixando você morrer sozinho no campo de batalha. Essa indiferença cruel com os feridos mostra uma ruptura não só na estratégia militar norte-coreana, mas no próprio senso de companheirismo que geralmente mantém uma força de combate coesa. Essa tática, como as outras empregadas pelos norte-coreanos em Kursk, não entregou os resultados desejados. A única coisa que alcançaram foi deixar um rastro de morte e sofrimento. Porém, como dito no início do vídeo, o alto número de mortes não pode ser totalmente atribuído às más táticas militares norte-coreanas, não quando quase tudo está contra essas tropas na Rússia.
O primeiro problema evidente é o treinamento rudimentar dos soldados norte-coreanos antes de serem enviados para a guerra. Com tempo e recursos limitados, essas tropas receberam apenas noções básicas da guerra moderna. E quem era responsável por treiná-los? As forças aerotransportadas russas e as brigadas marítimas, unidades devastadas por meses de pesadas perdas e inúmeros assaltos mal-sucedidos. Para piorar, muitos instrutores experientes estavam mortos ou incapacitados, deixando os norte-coreanos aprenderem sob a orientação de tropas que já haviam passado por um inferno. Assim, não surpreende que esses recrutas estivessem totalmente despreparados para as complexidades da guerra atual. A 810ª Brigada de Infantaria Naval teria treinado soldados norte-coreanos no Oblast de Kursk, segundo informações para os curiosos sobre o assunto. Essa brigada não tem a melhor das reputações, para dizer o mínimo. Em 2023, envolveu-se em um escândalo após ser revelado que seu pessoal usava deliberadamente armas químicas na Ucrânia, uma violação do direito internacional. Então eles não são os melhores instrutores para soldados que precisam de treinamento de qualidade, certo? Mas essa falta de treinamento adequado não era apenas teórica. Isso foi visto no campo de batalha, quando soldados norte-coreanos exaustos de caminhar por campos abertos, sob fogo, sentaram para descansar. Sim, você ouviu direito. Eles não têm nada a temer em um campo aberto durante a guerra. Infelizmente, ninguém os ensinou a esperar o atrito feroz que enfrentariam no combate moderno. Além disso, a barreira linguística agravou o caos na coordenação norte-coreana com as forças russas. Relatórios das linhas de frente sugerem que a comunicação era quase inexistente entre os dois grupos. Em certos casos, houve incidentes de fogo amigo, como quando forças norte-coreanas atiraram em veículos russos e do batalhão Akhmat, matando 8 soldados chechenos. Embora tenha sido um erro trágico, não foi totalmente inesperado. Afinal, são duas forças tentando colaborar, mas incapazes de se compreender. Isso é um desastre apenas esperando para acontecer. E não vamos esquecer das condições de inverno que agravam cada problema. Com neve e gelo no terreno, locomover-se é uma batalha. Mas para os norte-coreanos, o clima não era o único desafio. Era a total falta de equipamento e preparo deles. Eles não estavam preparados para o frio intenso, evidenciando suas posições para as forças ucranianas, que os eliminavam facilmente 1 a 1. No final, é claro, quando se combina táticas inferiores, treinamento ruim, falta de equipamento e coordenação desastrosa, acabam ocorrendo muitas baixas. Os norte-coreanos aprenderam isso da pior forma. Uma tragédia, sim, mas previsível. Mas onde estão os russos em tudo isso? O que estão fazendo a respeito das desastrosas perdas da Coreia do Norte? Se fizesse essa pergunta a Putin, provavelmente ele responderia com outra pergunta. Que norte-coreanos? Sim, os russos estão fazendo grandes esforços para esconder o fato de que as forças norte-coreanas estão até mesmo na Rússia. E digamos que eles estão dando o máximo de si. Zelensky revelou que as forças russas têm queimado os rostos dos soldados norte-coreanos mortos para ocultar suas identidades. É uma operação secreta e desleal, apunhalando os norte-coreanos pelas costas. O Kremlin está ocultando a presença de soldados norte-coreanos durante treinamentos na Rússia, destruindo imagens que mostram esses militares em ação quando necessário. Se você não pode esconder as tropas, esconda as evidências, certo? Além disso, o próprio Putin parece profundamente constrangido com toda a situação. Apesar de suas relações abertas com a Coreia do Norte, o presidente russo não mencionou as tropas norte-coreanas durante sua conferência de imprensa anual em dezembro, que durou 4 horas e meia. A questão permanece. Putin está constrangido em usar tropas estrangeiras em geral? Ou são especificamente os norte-coreanos incompetentes que o incomodam? Sinta-se à vontade para compartilhar sua resposta a esta pergunta na seção de comentários abaixo. E enquanto você faz isso, pense nisso. As táticas absurdas das tropas norte-coreanas doutrinadas são a real causa de suas perdas catastróficas? E por quanto tempo mais essa loucura pode continuar? Esperamos ansiosamente ouvir sua análise da situação.